Após tarifação dos Estados Unidos contra Brasil, filho do Bolsonaro pediu que devemos agradecer. Mas devemos agradecer por qual motivo? Em sua postagem, Eduardo Bolsonaro escreveu: "Obrigado, presidente Donald J. Trump. Espero que as autoridades brasileiras agora tratem esses assuntos com a seriedade que merecem. O Brasil não pode e não vai se tornar outra Venezuela, Cuba ou Nicarágua. Deus abençoe os Estados Unidos, Deus abençoe o Brasil", escreveu Eduardo. Ao que aparece, tornou-se equivocado, pois Eduardo compreende que as futuras taxas prejudicam a população brasileira, levando o país a enfrentar novos desafios econômicos e sociais. Eduardo demonstra rancor ao Supremo Tribunal Federal STF, ocorrido após ao que ele defende como perseguição ao seu pai, Bolsonaro. Essa declaração reflete um conflito político e diplomático entre dois grupos, o governo Lula e a ala bolsonarista, representada por Eduardo Bolsonaro. Assim como outros aliados de Jair Bolsonaro, tenta responsabilizar o governo Lula pelo afastamento diplomático entre Brasil e Estados Unidos. Eles sugerem que Lula e seu governo estariam tomando decisões ou adotando uma postura que prejudicam essa relação internacional. O governo e aliados do PT rebatem essa acusação dizendo que os próprios Bolsonaro, especialmente Eduardo e Jair Bolsonaro, estão tentando envolver os Estados Unidos em assuntos internos do Brasil, como os processos judiciais contra Jair Bolsonaro. Segundo essa visão, há uma tentativa de interferência estrangeira no judiciário brasileiro, estimulada por declarações e ações da família Bolsonaro. Bolsonaristas diz: Lula é culpado pela crise com os Estados Unidos. Petistas respondem: Bolsonaro quer usar os Estados Unidos para escapar da justiça brasileira. É uma disputa política onde cada lado acusa o outro de prejudicar a relação do Brasil com os Estados Unidos. Os bolsonaristas jogam a culpa no atual governo. O governo Lula acusa os bolsonaristas de tentar deslegitimar a justiça brasileira perante potências estrangeiras, o que é visto como algo grave, quase como traição ou deslealdade à soberania nacional. As taxas vão intervir em geração e crescimento da economia. O crescimento de taxas faz com que as exportações sejam menos propensas a ocorrer, levando em decorrência de desemprego em massa. Isso ocorre porque o levantamento de taxas leva a questões de vender menos e faturam menos. As empresas reduzem contratações e aumentam os preços, piorando o desemprego e o custo de vida. Conflitos políticos e diplomáticos travam a economia, afastam dinheiro e travam oportunidades. No fim, o povo paga com desemprego e inflação. O agronegócio, que é um dos motores da economia brasileira, pode perder mercados, ganhar custos e cortar empregos se o Brasil entrar em conflito diplomático com grandes parceiros como os Estados Unidos. Ninguém ganhou a última guerra, nem ninguém ganhará a próxima. Eleanor Roosevelt. Esse conflito pode ser comparado a uma guerra para a população brasileira, não uma guerra com tanques e armas, mas uma guerra econômica, diplomática e social que pode causar graves consequências no dia a dia do povo. Há perdas econômicas, empregos, renda, exportações. Há aumento de preços, inflação. Há escassez de oportunidades. De um lado, o governo Lula tenta se defender politicamente. De outro, os bolsonaristas tentam convencer os Estados Unidos de que o Brasil está fora dos trilhos. Como em uma guerra, o povo não tem voz nas decisões altas, mas sofre as consequências das disputas: desemprego, crise, tensão diplomática, inflação. Essa guerra não tem bombas, mas tem guerra de interesses, guerra de versões, e uma guerra por influência internacional, com consequências que atingem diretamente o bolso e a esperança do brasileiro comum. Lula, Bolsonaro e Estados Unidos. Quem sofrerá será o próprio povo. Trump ameaça a soberania brasileira quando tenta influenciar julgamentos, deslegitimar instituições nacionais e interferir na política interna do Brasil com interesses próprios ou de aliados. Ele não age por preocupação com a democracia brasileira, mas por estratégia política, proteger aliados, reforçar sua base ideológica e manter influência fora dos Estados Unidos. Ao apoiar figuras investigadas por ataques à democracia, como Jair Bolsonaro, Trump não defende a liberdade, elimina a autonomia do povo brasileiro de resolver seus próprios conflitos e fortalecer suas instituições. Essa postura cria um ambiente de tensão internacional, onde um país estrangeiro com poder político e econômico global passa a pressionar decisões internas, enfraquecendo a confiança nas leis, na justiça e na independência do Brasil. Não se trata apenas de discurso. É uma tentativa velada de transformar o Brasil em território de disputa ideológica externa, como se nossa democracia fosse uma peça no jogo de poder norte-americano. Uma taxa de 50% imposta pelos Estados Unidos atinge o agronegócio, a indústria, o comércio e o consumidor comum.
É como um efeito dominó que começa com a diplomacia e termina no bolso do trabalhador. Eduardo Bolsonaro fortalece Trump no Brasil, mas isso gera danos à soberania nacional. No fim, esses erros da oposição reforçam a imagem de Lula como líder que defende o Brasil diante de ameaças externas. Quanto mais Eduardo Bolsonaro se alinha com Trump e alimenta ataques às instituições brasileiras, mais ele enfraquece a imagem da oposição como patriota e mais Lula se posiciona como defensor do Brasil diante de ameaças externas e internas. O Brasil está sendo usado como campo de batalha entre projetos de poder nacionais e estrangeiros. E quem está no fogo cruzado é o povo, que só quer viver em paz, com emprego, comida e dignidade. Culpa do Lula. Se ocorrer uma crise econômica, diplomática ou social, a direita vai acusar Lula. Mesmo que a crise seja resultado de tensões internacionais, sabotagem institucional, ações de Eduardo Bolsonaro e interferência de Trump. A direita já prepara o terreno para responsabilizar Lula por qualquer crise que surja, mesmo que ela seja consequência das ações da própria oposição e de figuras como Trump. Isso não é análise conspiratória, é leitura realista da política.